Boa tarde a todas e todos. Tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Os nossos estudantes também que visitam a casa. Obrigado pela presença. Voltem sempre. Nós hoje estamos aqui no papel que nos cabe, que é, primeiro, promover o diálogo, promover a reflexão e o debate e, ao mesmo tempo, apresentar elementos relativos à nossa fiscalização, que é a grande tarefa desta casa. Fiscalizar o governo, não apenas no sentido de apontar equívocos, mas no sentido também de aperfeiçoar as políticas públicas. A deputada Arlete, ela anunciou já aqui o significado da assistência social dentro da Constituição Federal. Então é importante a gente partir desse princípio de que a assistência ela não é um favor do Estado, a assistência é um direito social, previsto no artigo 6º, consolidado dentro do nosso sistema de seguridade social também. E a gente não pode ficar aqui implorando para os governos levarem a sério a assistência. Os governos têm a responsabilidade, a obrigação de efetivar as políticas de assistência, sejam elas as políticas de transferência de renda, as políticas de segurança alimentar, as políticas que estão atreladas à gestão do SUAS em si, as políticas para a população em situação de rua, as políticas para as famílias que muitas vezes são desabrigadas, são retiradas e ficam sem qualquer amparo do Estado, no processo de desocupação, no processo de tratamento das áreas públicas. Então, tudo isso compõe a assistência. E o Estado ele precisa ter proposta, ele tem que ter projeto. Eu quero também, de antemão, aqui lamentar a ausência do secretário. Saudar a presença da Daniela Cristina. Obrigado por ter vindo, Daniela. Mas, infelizmente, é mais uma vez que o secretário não comparece a esta casa para fazer a discussão conosco. Isso é muito grave. Eu queria que você levasse a mensagem a ele, que a ausência de um secretário de Estado num debate tão importante como esse significa um desrespeito, antes de tudo, à população e significa um desrespeito ao parlamento. Então, ele tem a obrigação de sentar essa mesa aqui conosco para falar qual é o seu projeto para a assistência social, que nós ainda não vimos. O governo albanês ainda não apresentou um projeto para a área da assistência social. Sabemos que há problemas históricos de governos que já passaram, a carência de servidores, a falta de estrutura, não é de agora, mas já estamos em agosto e não vimos um projeto, não vimos um plano, uma proposta. A gente tem aqui vários elementos para avaliar, mas eu vou me ater a um específico, que foi resultado de um trabalho que nós fizemos ao longo desses meses e diz respeito às unidades de acolhimento. E eu quero fazer menção aqui a duas especificamente. Uma é a unidade de acolhimento familiar, que se localiza ali em Taguatinga, e a outra é a unidade de acolhimento de crianças e adolescentes, especificamente a UNAC 3, que já foi objeto de discussão, inclusive por parte do Ministério Público, com a presença de parlamentares, já tivemos uma audiência e até agora não houve resultado. Nós fizemos, inclusive, uma representação no Tribunal de Contas sobre a UNAC 3, e eu queria compartilhar com vocês aqui algumas imagens do que nós vimos lá. Para os servidores, infelizmente, essas imagens elas já são muito familiares, para a população também, mas talvez para alguns aqui não sejam tanto. E até pedir para o pessoal projetar, enquanto eu vou falando aqui, mas sobre a unidade de acolhimento das famílias, lá na região de Taguatinga, ali perto do Areal. O que nós temos visto ali é algo muito semelhante a um campo de concentração. E eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque, de fato, tem muitas similaridades. É um lugar de abandono, é um lugar desumanizado, é um lugar insalubre, é um lugar de risco para crianças e adolescentes que ali estão com seus pais. Não existe nenhum tipo de controle, há carência de servidores, há carência de estrutura. Parece que aquele lugar é uma terra de ninguém. Não existe Estado ali, embora seja do Estado, embora seja do governo. Nós ficamos muito preocupados ali com aquela situação, fizemos 2 visitas à unidade de acolhimento familiar e vimos a quantidade de problemas que existem. Sobre a UNAC 3, também nos preocupou bastante, porque, além da carência também de servidores, o tipo de tratamento que aquelas crianças e adolescentes recebem ali é algo que não contribui em absolutamente nada
para que eles retornem à sociedade, para que eles restabeleçam algum tipo de vínculo. Então, nós chegamos lá, falta cobertor, falta o material básico de higiene, os meninos recebem uma sacolinha de plástico com um sabonete, né, um negocinho de shampoo assim, para ficar dias e dias. E toda a situação também de desorganização ali, né? Não tem uma televisão, não tem nada para os meninos fazerem ali dentro, é um abandono total. E uma coisa que eu sugeri, inclusive, para o secretário, lá na audiência que aconteceu no Ministério Público, é que o gestor que não sai do gabinete não é gestor. O gestor, para poder trabalhar uma pasta que ele tem a responsabilidade de efetivar as políticas, é o gestor que vai às unidades. E me parece que o secretário ainda não conhece as unidades, ele não conhece os serviços da assistência social. Talvez. Então, é uma pessoa que não conhece a cidade também. Nós tivemos uma conversa com ele e eu confesso que saí muito preocupado assim, com o nível de conhecimento que se tem do próprio Distrito Federal. E a gente aguarda uma resposta, a gente está aqui para isso. A população veio para ouvir um sinal, para tentar entender o que está acontecendo. Porque não existe assistência social no Distrito Federal hoje. É um abandono total. E a população de rua está aumentando, a quantidade de crianças desamparadas está aumentando, a quantidade de famílias absolutamente vulneráveis tem aumentado. Os SUAS, né? Cadê o sistema de assistência social, o Sistema Único de Assistência Social aqui no DF? Cortaram os cargos, cortaram dos CRAS, dos CREAS. Aí é um contrassenso, né? Porque de um lado se fala em organizar a máquina pública, organizar os cargos, cortar gastos, e do outro o governador em 6 meses gasta 11 milhões de diárias e passagens. Não faz sentido, assim. Tem alguma coisa errada. Então tem que conversar com a Fazenda. Tem um problema de orçamento, então vamos conversar com a Fazenda, vamos dialogar com os parlamentares. Então por isso que era importante a presença dele aqui, porque como é que a gente vai construir sem conversar, sem ouvir a população principalmente? Então era sobre isso que eu queria aqui refletir com vocês nesse primeiro momento. Vale muito mais para nós escutarmos as representações aqui, também as entidades, né, os colegas parceiros também dos órgãos de controle, daqueles que são, de fato, apoiadores da assistência. Mas eu friso isso, se não houver uma disposição, se a gente não tiver um projeto e não tiver claramente o que se pretende fazer com a assistência, é inviável a permanência dele. É inviável. Então, para concluir, o que eu quero aqui dizer, em primeiro lugar, aos servidores, todo o nosso apoio. No que depender de nós, nós vamos fazer aqui para que vocês tenham mais condições, tenham mais estrutura, para que os direitos também que vocês têm como trabalhadores sejam garantidos. Aos usuários do SUAS, também contem conosco. A gente está empenhado em fiscalizar e acompanhar e mediar essas situações com o governo. E a todos vocês que também apoiam a causa da assistência, é preciso união. A participação social na assistência também tem sido fragilizada, foi um dos nossos questionamentos ao secretário, por que ele não estabeleceu o conselho, por que ele não encaminhou o que tinha que encaminhar, falou que ia aguardar o movimento do governo federal. Então, infelizmente, o que nós temos aqui em Brasília é um reflexo desse momento antidemocrático, autoritário e antipovo que a gente está vivendo. Obrigado.